Salve, pessoal! Então, esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo que eu estou fazendo, é um vídeo um pouquinho improvisado. Tá? Eu estou fazendo esse vídeo na segunda-feira de carnaval, então enquanto vocês estão aí descansando no feriado de vocês, eu estou aqui aproveitando a oportunidade para alongar um pouquinho o meu tempo de permanência aí com vocês. Tá? Para aqueles que não me conhecem, turma de segunda-feira ainda não me viu, ok? Mas já vai receber esse vídeo, também já vai receber um aviso com esse vídeo. Eu sou o professor Rafael, tá? Pode me chamar de Rafael, não precisa me chamar de professor. E eu sou professor de epistemologia, filosofia política e teorias da justiça, uma das disciplinas que vocês ainda não tiveram, talvez a única disciplina que vocês ainda não tenham tido. E vocês vão me conhecer na segunda que vem. Os demais já me conhecem, os demais já sabem qual é a linha de trabalho e também já sabem que na sala a gente está produzindo debates. Então vocês sabem que a gente está trabalhando com uma metodologia mesclada. A gente está trabalhando com PBL e aqui a gente resolveu inserir um pedacinho da Blended, quer dizer, puxando um pouco de ensino digital e um pouco de ensino presencial, para que vocês possam ter mais tempo de permanência. Para que serve esse vídeo? Esse vídeo tem como finalidade organizar alguns dos conceitos que nós já começamos a trabalhar e prepará-los para a leitura do banquete, que se avizinha. Já na próxima semana nós vamos começar a trabalhar com o banquete de Platão. A turma que ainda não me conhece ainda vai ter mais uma semaninha, tá? Mas até lá eu gostaria que vocês conseguissem ter um pouco mais de contato com o método e por conta disso eu resolvi oferecer já esse vídeo de estabilização conceitual. Então aqui o tom vai ser um pouquinho mais diferente, eu vou tentar ser mais didático, mais breve do que nos debates em sala, vou tentar buscar algumas simplificações, se vocês me permitirem. Qual é o tema desse vídeo? O tema desse vídeo é a discussão central entre a oposição de mito e filosofia, um tema que foi suscitado, inclusive, numa das nossas turmas, numa turma da Santos Andrade, né? E ali nós fizemos toda uma análise a respeito, ainda que muito breve, a respeito desse conceito. Mas é um conceito do qual nós vamos nos servir diretamente. Tá? Como é que isso funciona? Tradicionalmente, a filosofia se separa como produção do conhecimento em relação ao mito. E aí nós vamos ter nesse divórcio, nessa divisão, de um lado a produção do conhecimento mítico, do outro lado a produção do conhecimento filosófico. Primeira distinção entre os dois. Né? Mito vem do termo mitos ou mitos, né? E esse termo ele vai representar todo um universo de produções linguísticas, ao passo que a filosofia vai se servir de logos, que é um outro universo linguístico. Veja, mitos, como universo linguístico, representa a possibilidade de construção de uma linguagem de caráter 1, narrativo, 2, descontínuo, 3, calcado, fundamentado em organizações simbólicas. Tá? Então nós temos ali uma narrativa, basicamente uma característica narrativa, descontínua e simbólica para a organização desse universo de produção linguística. O Logos, por seu turno, ele tem uma organização um pouco mais linear. Ele vai trabalhar com base em silogismos, vai trabalhar uma série de estruturas organizacionais, vai ser baseado em pressupostos racionais, em jogos cognitivos, vai servir como uma organização despolarizada de narrativas em muitas ocasiões. Ok? Por que esses dois modelos são chamados modelos de linguagem, se a rigor eu estou falando em modelos de pensamento? Esses modelos são chamados modelos de linguagem porque, na mentalidade grega, a tua capacidade de pensar, de compreender pensamentos e texto, compreender pensamentos e linguagem, não está divorciada da tua capacidade de produzir também essas linguagens e de reproduzir as linguagens que você compreendeu. Tá? Isso está baseado no exercício da hermenêutica, no exercício daquele to hermeneias, que não é bem interpretação. To hermeneias significa essa capacidade de compreender significados. Então, na mentalidade grega, o indivíduo vai lá, ele, por exemplo, lê um texto, ele compreende o que esse texto quer dizer, então ele interiorizou, ele, portanto, pode trabalhar isso no pensamento dele, e esse trabalho de pensamento pode ser explicado. Então, dizer, explicar, compreender. Esses três fatores estão ligados a esse hermeneion, hermeneias, e por conta disso, essa compreensão hermenêutica insinua, de alguma maneira, todo um divórcio em relação ao pensamento que nós temos depois da modernidade. Para nós, pensamento e linguagem podem estar afastados, ainda que tenham uma relação íntima, eles podem estar um pouquinho afastados. Na mentalidade grega, não. Tá? Na mentalidade grega, a fala é o pensamento vertido, é o pensamento comunicado. Então não existe aí uma distinção. Agora, por que essa distinção inicial entre mitos e logos? Né? Por que essa diferenciação, portanto, entre a linguagem mítica e a linguagem que vai se tornar a linguagem racional, a linguagem filosófica? Tá? Isso a gente vai especificar mais nas sessões.
Essa distinção fundamental, essa distinção primordial que nós temos dentro do contexto específico das linguagens, estabelece para nós todo um processo específico que envolve a transição de um tipo de pensamento, que é o pensamento religioso, para esse novo tipo de pensamento, que é um pensamento organizacional, escrito, comunicado, cumulativo. Tá? Então, assim, tem algumas distinções que são importantes, e num primeiro momento, a filosofia ela se compreende como um universo, como um momento divorciado do mito. O que eu quero fazer no primeiro momento é romper com essas especificações, com essa produção que, a seu modo, acaba sendo um pouquinho ilusória. Se a gente for parar para pensar nos fundamentos das filosofias originais, se a gente for parar para pensar, por exemplo, na filosofia pré-socrática, se a gente for falar até mesmo da filosofia socrática traduzida em Platão, a gente vai começar a perceber que existe ainda um entranhamento muito profundo do mito e da apropriação mítica dentro desses contextos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os filósofos do período ali, basicamente dos séculos V, quarto antes de Cristo, né? Eram filósofos que ainda tinham uma ligação muito profunda com elementos extremamente presentes e cultivados na ordem das relações míticas. Mas em que medida isso acontecia? Veja, o mito ele tem como ele é um jogo de linguagem que opera a estruturação que a gente pode chamar de uma estruturação simbólica, ele na verdade vai trabalhar com especificações e realidades que são reflexos inconscientes dos processos observados no mundo. Tá? Então a gente aprende quando a gente estuda mito, por exemplo, a gente fala, mas o indivíduo que crê no mito, o indivíduo que busca explicação mítica lá nas religiões, né, clássicas, na religiosidade clássica, enfim, na religião olimpiana, na religião romana, que são, por sinal, diferentes, tá? Elas não são iguais. Ele vai buscar explicações para fenômenos da natureza e esses fenômenos são, portanto, representados por símbolos, ao invés de serem explicados numa relação de causa e consequência. Isso é verdade, né? Isso não é um equívoco. Só que tem um elemento que vai um pouco mais além nessas especificidades, tem um trabalho que vai ser exercitado um pouco além dessa primeira preocupação, e esse trabalho diz respeito especificamente a por que eu faço essas representações simbólicas. O conhecimento científico, que é diferente do conhecimento filosófico, já vou explicar por quê, tende a taxar essas explicações como explicações insuficientes em virtude da falta de uma consciência, de uma lucidez científica. Isso não é bem verdade. Tá? Na verdade, assim, o que a gente tem em mente quando a gente fala sobre o conhecimento sobre o domínio mítico é que ele oferece explicações que podem receber, não que são olhares científicos, mas que podem receber o olhar científico sobre elas próprias, eventualmente. Em que medida? Quando eu contemplo determinado fenômeno da natureza, existe um universo de características da percepção que vão sendo constituídos numa rede de alcances sensoriais. Por exemplo, tá? Essa rede a gente chama de Merkwelt, tá? Seria o universo da percepção, o mundo da percepção, uma tradução meio grosseira. Tá? O termo original do Uexküll, né? Que é um estudioso da fenomenologia lá no começo do 20. É assim, o que acontece? Quando eu me lanço para esse universo, quando eu me lanço para o meu mundo, tem jeitos de eu organizar a minha consciência que estão determinados pelos acessos sensoriais que eu tenho. Então, por exemplo, um ser humano ele tende a organizar o mundo dele pelos olhos, pela visão. Ele também tem a audição, ele também tem a fala, o tato, etc, etc. A fala não vai ser evidentemente um sentido, né? Mas é um jeito de um modelo de interação. Ele tem esses modelos de interação que são dados pela fisiologia, pela construção da mente dele, assim por diante. Isso significa que nós todos temos certos traços absolutamente comuns. Nós, por exemplo, somos capazes de enxergar na luz, mas se a gente escurecer o quarto, vai ficar bem mais difícil e a vista vai precisar de um tempo para se adaptar. Ela não vai conseguir captar as cores e assim por diante. Nós tendemos, na maioria das vezes, a confiar nos olhos para organizar o nosso mundo, ainda que nós possamos, sobretudo na falta de determinados sentidos, buscar apoio em outros sentidos, como por exemplo a audição, como por exemplo o olfato. Mas a gente tem esse universo.
Huxley ele faz a seguinte comparação, ele vai dizer assim, você tem esse aparato sensorial, agora pense em contraste. Pense, por exemplo, como um carrapato organiza o mundo. Tem gente que atribui esse exemplo ao Gilles Deleuze, porque o Deleuze de fato empresta esse termo num programa de TV que é chamado ABCDR, e nesse programa ele acaba emprestando esse exemplo aí quando ele vai falar do animal. Não importa, né? Por ora, basta que a gente perceba esse salto. O carrapato, ele percebe luz e sombra de uma forma muito diferente daquela que a gente percebe. Ele consegue perceber quimicamente a passagem do cavalo na grama, por exemplo, e ele sente que o cavalo tem alimento e proteção para ele, que o cavalo vai ter o corpo quente e ele vai poder se proteger ali. E ele salta da lâmina de grama para o cavalo. Quer dizer, o que isso significa? Significa que cada tipo de ser vivo tem um Merkwelt diferente. No nosso caso, o nosso Merkwelt nos dá características comuns. Essas características fazem, e esse é o ponto a que eu quero chegar, com que nós leiamos os fenômenos da natureza de formas específicas. Por exemplo, se vocês forem olhar, muitas culturas carregam uma planificação mítica no que diz respeito ao papel da serpente. A serpente é ligada à escuridão, é ligada à terra, ela é ligada aos perigos representados pelos segredos da terra. Elas eram veneradas tanto no Império Khmer quanto entre os Zenos colombianos como entidades que vinham das profundezas, como entidades quitônicas que vêm de baixo. Entre os gregos, justamente uma divindade quitônica, Cton, que vem de baixo, vem do abismo. Então, aquela divindade, por exemplo, que pré-existia as divindades solares. Né? Então, por exemplo, por que culturas tão distintas têm a mesma visão sobre essa, criam a mesma representação e têm a mesma visão sobre o animal? Porque o Merkwelt faz com que nós tenhamos esse acesso comum da percepção. Sim? Então, o que significa isso? O mito ele não está completamente despegado das regiões específicas de reflexão humana. Ao contrário, o mito é de fato uma reflexão dos dados mais primordiais e mais necessários à produção de uma compreensão racional humana. De fato, a construção desse Merkwelt está muito melhor traduzida no mito do que propriamente nas primeiras observações filosóficas que nós vamos obter, nas primeiras observações filosóficas puras, eu digo, né? E de fato, as filosofias mais antigas elas vão se servir desse Merkwelt, desse jogo de representações simbólicas, para iniciar certos debates. A linguagem da filosofia acaba sendo, portanto, uma linguagem que não pode ser considerada de todo científica. Lá na frente, quando a gente chegar no terceiro bimestre do curso, nós vamos voltar à discussão da cientificidade da filosofia, notadamente a partir do Immanuel Kant, que foi justamente um dos pensadores com maior preocupação na busca de uma ciência da filosofia, depois um pouquinho com Heidegger, né? Resguardadas certas reservas que nós temos que ter com Heidegger, em virtude de certas linhas de pensamento dele. Mas assim, nós vamos trabalhando um pouco dessa organização científica da filosofia. Agora, é preciso ter em mente, tem uma observação que o Walter Benjamin faz, que é fundamental, que é a seguinte, é necessário compreender que a filosofia nunca vai ser um conhecimento científico puro. Ela tem traços do conhecimento científico, ela vai buscar formas de verificação, métodos, de fato, ela vai. Mas, em alguma medida, a filosofia se serve de elementos simbólicos, do Merkwelt, do mito, das construções narrativas, das histórias, das lendas, da cultura em geral, para que ela possa absorver traços de uma comunicabilidade mínima. Então, ela fica entre o universo da ciência, que é o universo da verificabilidade, e o universo da arte, que é o universo das representações. Então a filosofia ela tem um pouquinho de ciência e um pouquinho de representação. E a filosofia pré-socrática em linhas gerais, a filosofia platônica em linhas gerais, elas duas refletem de uma maneira muito fidedigna todo o processo envolvido nessas mesclas. Justamente por conta disso, as primeiras estruturações específicas do Logos são ordens colocadas, construídas a partir dessas regiões simbólicas e que lutam para tentar estabelecer traços racionais que filtrem as explicações menos coerentes e permitam um alcance maior para essas leituras representativas que o mito traz à tona. Nós vamos ver isso com maior clareza, sobretudo nos diálogos platônicos. Eles são tão belamente incertos nas suas organizações que eles não deixaram de ser diálogos, narrativas a seus modos. Agora, eles ainda assim procuram uma exploração racional, crítica, insidiosamente consciente, insidiosamente humana para as relações que estão colocadas ali. Agora,
onde é que os dois pontos, os dois momentos efetivamente se encontram, né? Então, até agora, você falou que mito e filosofia geralmente se opunham, por conta de uma oposição entre mitos, a linguagem narrativa incerta, e logos, a linguagem precisa, do silogismo, da razão. Mas você também falou que, por conta do nosso universo, nosso mundo de percepção, Merkwelt, é possível observar que as estruturas simbólicas, as deposições simbólicas do mito, podem e devem ser lidas pela razão. E que a razão passa a ser dependente dessas estruturas simbólicas. Isso foi o que a gente falou até aqui. Ok. Agora, onde é que os dois se encontram? E eis a grande questão. O filósofo clássico, ele parte de uma linha de pensamento que envolve a tentativa de exploração de traços essenciais das coisas que ele é capaz de identificar e nomear. Isso constrói uma ciência que nós vamos chamar de ontologia. A ciência, dentro da filosofia, a produção científica, a disciplina, o campo, que vai estudar a predisposição das qualidades essenciais em sua emergência para as manifestações. O que significa isso? O Rafael, ele tem uma essência que é só dele, uma assinatura que o identifica. Não dá para saber bem por que ele tem isso ou o que é isso, mas dá para explorar isso através da ontologia. Tá? Mas por que você está falando disso agora? Porque esse traço essencial que o Rafael tem é a mesma coisa, ele parte do mesmo lugar, ainda que seja tratado de uma forma um pouco diferente, ele parte do mesmo lugar que as qualidades sagradas da alma dentro das relações religiosas e míticas. Só que na religião, no mito, isso é tratado segundo aquilo que se chama de númina. O termo é númina, né? Isso a gente retira lá da história das religiões do Mircea Eliade. Né? O que é númina? Númina é a aparição, a emergência, a representação de uma qualidade divina no mundo. Então, por exemplo, você vê lá um cedro, uma árvore imensa que as pessoas entendem como sagrada. Númina, aquela árvore é representação da qualidade essencial plena de uma árvore perfeita. Você vê um ser humano que é modelo a ser seguido, né? Um modelo ético, um modelo de vigor físico, um modelo de capacidade mental, um modelo de equilíbrio emocional. Aquilo ali é númina, sim? O que isso significa? Na visão mítica, as qualidades essenciais elas afloram pela representação simbólica. Gilgamesh, o guerreiro perfeito, o rei poderoso, supremo entre todos, aquele que tinha tudo que um ser humano poderia querer, menos a imortalidade, que pertencia só aos deuses. Ele é o verter de uma essência, ele tem qualidades luminosas. Sim? Yggdrasil, a grande árvore do mundo. Essa grande árvore do mundo tem a propensão, a inclinação de elementos específicos da essência. Por isso ela é sagrada. E a tua alma? Sagrada. Percebem? A qualidade essencial ela traduz para o campo filosófico a análise do sagrado. Por que o filósofo e o estudioso, o mitólogo, né, se assim preferirem, duelam? Por que o filósofo se separa do mito num primeiro momento? Por que ele pelo menos diz que se separa do mito? Porque talvez ele já entenda que não está mais disposto a tratar coisas sagradas como tais. Mas não é bem verdade. Ao contrário, por entender que esse espaço, essa região essencial permanece distanciada dele e permanece inatingível por incapacidade de uma conexão cognitiva, mental, de compreensão mais profunda, num primeiro momento, ele acaba admitindo justamente que essa esfera, que é a única que vale a pena perseguir, é aquela que está justamente além do seu alcance. Como, aliás, as coisas genuína e verdadeiramente sagradas. As únicas que merecem ser perseguidas no olhar religioso ou mítico, mas as únicas que permanecem sempre além do alcance. Sim, isso é só um esboço geral, tá? Nós teremos outros vídeos sobre esse mesmo tema no futuro, eu vou explicar melhor. E em sala nós vamos tratar das relações específicas entre Parmênides, Heráclito, Platão e assim por diante. Nós vamos fazer os encaixes necessários e elucidar como todo esse processo acontece. Então, se isso não ficou muito claro por enquanto, não se preocupe, porque logo logo nós vamos ter uma explicação um pouco mais profunda sobre esse assunto e nós vamos ter um outro resumo feito sobre ele também. Ok? Isso é só uma apresentaçãozinha, já estamos quase em 20 minutos, então eu vou me interromper aqui. Eu agradeço imensamente a atenção, sejam muito bem-vindos ao nosso curso e tudo que vocês precisarem, por favor, contem sempre, sempre conosco. Um abraço e até mais.